Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Me permita, a postura do Sport no primeiro tempo ficou a desejar. Houve uma mudança, né? O senhor observou isso aí, mas eu sinceramente, eu não atrelo a essa mudança. Eu atrelo a uma mudança de postura do time. E, em cima dessa mudança de postura, eu queria que o senhor falasse, dissertasse. O que aconteceu no vestiário? Qual foram essas relações aí com relação a essa postura? A equipe do CRB tem um tipo de jogo, de marcação, que sempre traz dificuldade. Então, eles têm muito encaixe individual e aí... o único jogador nosso que estava com mais liberdade para poder sair com a bola era o Thierry, entendeu? Que é o jogador mais distante. Você vai ver que os nossos zagueiros, no primeiro tempo, eles tentaram carregar um pouco mais essa bola para tentar desequilibrar. Então, são encaixes individuais. Às vezes o Fábio Alemão acompanhava o Wagner na flutuação. Então, é uma maneira de marcar e que traz dificuldade, né? E acho que no segundo tempo a gente conseguiu entender melhor ainda, começamos a fixar um pouquinho mais no posicionamento para poder sair no momento certo, a trabalhar um pouquinho com as tabelas mais de primeira, mas na bola parada, que voltou ali e o Juba, né, cruzou muito bem ali para o Savino fazer o gol. Aí quando você faz o gol, é como se você abrisse uma porta, entendeu? Você tira o cadeado. Aí aquela equipe que não queria muito, ele precisa argumentar um pouco mais. E quando eles começam a argumentar, querer sair, os espaços acontecem. A gente começou a ter mais chance. Talvez se a gente não faz o gol naquele momento, a gente ia estar falando assim, o segundo tempo também foi difícil, complicado. Porque é assim. Eles sabem, eles têm uma forma de jogar e eles se sentem à vontade com isso. E claro que traz dificuldade. Mas no geral, acho que a gente tem que enaltecer assim, a persistência da equipe. A equipe é uma equipe que não para, assim, faz o primeiro gol, não baixa a linha, não fica se defendendo, continua tentando fazer o segundo, faz o segundo, continua tentando buscar o gol. Então isso eu acho que é uma característica importante dessa equipe. Obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória, né, do Sport. Sport que durante a Série B era a primeira vez que o Sport tinha passado 2 jogos sem vencer, né? Essa sequência um pouco negativa. O Sport tem um aproveitamento muito grande jogando na Ilha do Retiro. Eu queria saber da importância dessa vitória para a sequência do campeonato para o time e de voltar à liderança, mesmo que provisória. O Sport vai dar uma secadinha, né? Que é de lei, né? Com os adversários que jogam ainda no final de semana. Mas a importância tanto da vitória quanto de voltar à liderança para dar ânimo ao time. Em relação à liderança, eu confesso para vocês que o meu primeiro objetivo, muito claro com os atletas, é a gente conseguir a nossa vaga de acesso, entendeu? Então não é um pensamento da gente agora que nós temos que estar na liderança. Eu acho que é um passo de cada vez. O que nós estamos muito focados aqui é de poder buscar, com todas as forças, o acesso. Esse é o primeiro passo, entendeu? Então, assim, a gente olha muito a distância para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para algumas equipes que estão atrás e que são equipes que investiram muito, que tem qualidade para poder buscar uma recuperação. Então, a gente está muito atento a isso também, né? Então, a gente não gera nem muita expectativa quando bate líder e também a gente não fica extremamente frustrado, ia ser líder, não foi. Não, o importante é o final, gente. Final está entre os 4, e aí se a gente tiver chance de ser campeão, nós vamos lutar com todas as energias, toda a força. Mas é um passo de cada vez, então a gente, claro, fica feliz, mas sabe que isso amanhã pode modificar e a gente poder voltar talvez até para a 4ª colocação. Mas foi muito importante para a gente conquistar essa vitória contra um adversário difícil e poder consolidar nesse G4 de alguma forma. Anderson, boa noite. Boa Parabéns noite. pelo resultado. Obrigado. Aproveitar para falar das 2 últimas contratações confirmadas. O que é que um jogador como o Felipe adiciona ao plantel? Como é que você acha que ele pode ajudar? E da última vez que a gente conversou que a gente questionou sobre o Diego, ainda estava no campo de possibilidade, enfim, era uma discussão ainda muito ampla, até interna, e se consolidou tudo isso. E da última vez que a gente falou sobre o Diego, você até colocou pra gente alguns debates que iriam acontecer, né, sobre a situação do Diego e tal. Como é que foram esses debates?
até a conclusão da negociação? Assim, cara, a gente faz as coisas no tempo certo. A gente não cria essa expectativa, essa ansiedade toda, entendeu? Tinha uma série de coisas pendentes. A gente ia começar a falar de Diego sem ele no primeiro momento, nem ter saído do Grêmio ainda. Ele era jogador do Grêmio, podia renovar, podia tomar uma decisão diferente. Então as coisas acontecem no tempo certo, né? O Diego tinha que saber, tinha que, na verdade, resolver muita coisa interna com a família dele. Se ele queria esse prolongamento, até onde ele quer ir, que forma que pagar o preço para isso, que é extremamente complicado. Um jogador que tem, claro, que para poder continuar jogando em alto nível, né, depois dos 30 anos, o jogador paga um preço enorme, enorme. Wagner, o Diego, e você vai ver outros jogadores aí, todos acima de 30 anos, são jogadores, o Fabinho que nós temos aqui, Eduardo, esses caras pagam um preço enorme, acho que o Wanderson também. Então eles pagam um preço enorme, porque as coisas não são naturais para eles. Eles precisam de um esforço muito maior para poder manter o nível de competitividade, né, que é extremamente importante. Então essas coisas aconteceram, acho que no tempo certo, da maneira correta, né, foi debatido, foi conversado, né, e ele se demonstrou muito feliz e Diego mostrou muita vontade de poder participar do projeto. A gente tem que ter muita calma com ele. Ele vem num período inativo grande, né, sem jogar. A gente está fazendo, né, primeiro, sem pressa, fazer tudo no seu tempo, para poder não, né, queimar a etapa e colocá-lo em risco de entrar e não estar preparado para aquilo que está por vir. Em relação ao Felipe, é um jogador que acho que vai agregar muito na equipe, um jogador muita qualidade técnica. O Felipe tem muita maturidade de jogo, um jogo simples, mas muito objetivo, assim. Então eu acho que vai agregar muito para a nossa equipe. Ele recém chegou ainda, né? Tá nesse processo. Nós estamos com o Fabinho voltando também, e vai demorar um tempinho para voltar do jeito que a gente sabe que ele pode voltar. Então é um passo de cada vez para que esses atletas possam ter as melhores condições e poder nos ajudar aí na sequência. Anderson, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O Sport chegou à marca de 100 gols na temporada. Oh, né? Sério? 100 gols na temporada, no mês de julho ainda. Claro que fez muitos jogos, né? O Sport talvez seja uma das equipes que mais jogaram no país. Mas eu gostaria que você comentasse esse número, né? Para uma equipe que fica marcada por esse futebol ofensivo, né, por criar muitas chances nas partidas, esse número expressivo de 100 gols marcados na temporada 2023. Até acho que agora a gente tem criado menos do que antes, né? E talvez a gente está sendo mais efetivo do que até anteriormente. Às vezes a gente vinha para a entrevista aqui, uma das pautas era: o Sport criou muitas oportunidades, ganhou de 3, mas poderia ter sido de 6, e esses gols não vão fazer falta. Hoje eu acho que a gente não criou tantas oportunidades, né, se comparado com anteriormente, apesar de ainda ser um número, as chances de gol elas são elevadas ainda para a nossa equipe. Mas eu fico feliz, cara, assim, porque é uma proposta de jogo que eu sempre tive nos lugares onde eu passei. Muita gente falava que o Anderson é retranqueiro. Não tem nada disso. Eu sempre joguei para frente, entendeu? As minhas equipes são equipes que gostam de jogar futebol. Tem outros números interessantes, né, em questão de uma equipe que joga, né, que não tem um número elevado de faltas, que não tem um número elevado de cartões. Uma equipe que consegue jogar futebol de bom nível, de ótimo nível, né, fazendo da maneira que eu acho que é certa, assim, né, de produzir, de parar o adversário com organização, não só com a falta. Comecinho do jogo aqui mesmo, no CRB, tinha, acho que uns 7 minutos, já tinha 8 faltas deles praticamente. Então, a gente é uma equipe que joga, né, comete as faltas quando tem que cometer e tal, mas é uma equipe que joga, e isso me deixa muito orgulhoso, né? As marcas, essas estatísticas, né, elas são importantes, né, elas não são determinantes. A gente pode fazer 100 gols e não conseguir o nosso objetivo, vai ficar marcado de uma maneira muito negativa. Então, como eu falei, tudo depende daquilo que for feito agora nessa reta final de Série B.
Então a gente precisa confirmar aí, né, a qualidade da equipe, confirmar os pontos, confirmar a vaga, o retorno para a Série A. Aí a conquista do estadual, essas marcas, elas ficarão realmente com uma representatividade perante os números muito interessante, se a gente conseguir o nosso objetivo, né? Então vamos continuar com os pés no chão, mas sem dúvida nenhuma que é uma coisa boa, assim, né? A gente poder fazer com que o esporte tenha um destaque nesse aspecto. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo bem. Você falou algumas vezes que era uma coisa meio que atípica, um clube ficar tanto tempo sem perder, se for o caso do Sport. Sim. E aí teve essa sequência negativa de 4 jogos, voltou a vencer 2 partidas consecutivas. Muita gente fala da questão do fôlego. Tem equipes que perdem um fôlego quando chega no momento crucial da equipe. Você se preocupa justamente com esse ponto? Não é fôlego, gente. As pessoas têm que entender, por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre o que aconteceu com o Arsenal lá na Inglaterra. A equipe foi líder o tempo todo, só que ela viveu um momento ruim justamente na reta final. Perdeu o fôlego? Não perdeu o fôlego, só que eles ganharam. E quando tiveram o processo de derrota, aquilo ele foi muito pesado para eles. Não foi que perdeu o fôlego, porque os resultados não aconteceram. O City teve isso no começo. Eles passaram por esse momento antes. Entendeu? Então, assim, no futebol, se tem uma coisa que eu já entendi muito nesse processo, é que geralmente, ou quase sempre, você passa por momentos de dificuldade, uma competição longa, como é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. É natural que em algum momento as coisas escapem um pouquinho. Acontece com todas as equipes, as principais, elas passam por esse momento. E o mais importante é a resposta que você vai dar. Então a gente passou por esse momento, a gente teve um jogo muito difícil, esses 2 jogos agora foram dificílimos para nós. Lá em Sampaio, que raramente consegue, raramente consigo vencer ali, porque é sempre muito difícil. Se eu não me engano, foi a 2ª ou 3ª vitória ali só. Numa situação que é muito diferente. Uma equipe que sabe, né, jogar muito bem lá. Então, acho que o mais importante é você dar uma demonstração de força, uma demonstração de que o que aconteceu faz parte, mas a gente consegue recuperar, se reconfigurar, se reorganizar para poder buscar as vitórias. Então, acho que o mais importante que fica desse momento é a sabedoria de que nós passamos por esse momento, né? A gente sabe que um resultado ruim pode acontecer novamente, mas a gente já tem os caminhos para poder buscar novamente isso, né? Não ficar, a gente podia estar até hoje sofrendo com isso. Entrar num parafuso de queda e todo mundo não saber o que vai fazer, as entrevistas serem diferentes, a gente ficar aqui cobrando que nós temos que contratar, que os jogadores não estão, entendeu? E não foi assim. O que nós fizemos foi reconhecer que o momento era difícil, continuar trabalhando, continuar acreditando naquilo que nós fizemos até agora. Então não houve nenhum tipo de modificação. Não. A gente trabalha com variações, a gente joga com 3 zagueiros, podemos jogar com 3 volantes depois. A gente cria já um leque sem perder a estrutura da equipe. Então a gente entendeu isso, continua com as nossas convicções e espero que a gente possa, né, ser feliz aí na sequência. Boa noite, Anderson. Boa noite. Essa foi a 6ª partida que você não pôde contar com o Jorginho. E até em outras oportunidades, em outras partidas, você tentou buscar alguém que pudesse substituir. Nas 2 últimas partidas, você vem dando chance como titular para o Alan Ruiz. Eu queria saber de você como é que o Alan, que tem uma característica totalmente diferente do Jorginho, pode agregar naquilo que você está buscando exatamente para suprir a lacuna que o Jorginho vem dando para o teu time agora, nesse momento. Tudo dentro do nosso processo, ele foi muito bem pensado, entendeu? Assim, as contratações, montagem de elenco. Só que dentro desse processo, teve algumas coisas que não caminharam tão bem assim. A gente tinha muito claramente que o jogador que ia competir, disputar a posição com o Jorginho, seria o Vargas. Mas o Vargas, infelizmente, não foi por maldade, por falta de determinação, nada. As coisas não caminharam. O Vargas perdeu algumas oportunidades muito claras. A torcida já começou a ficar... a torcida é ansiedade pura, né?
eles são muito passionais, muito sentimentais, então assim, já começaram a pegar um pouquinho mais no pé e ele não conseguiu dar a volta nisso, entendeu? E aí nesse momento a gente teve realmente uma lacuna ali, né? Nós temos o Juan, que é um menino ainda, que vai alternar algumas partidas boas, outras que não são boas assim. E aí a gente foi atrás de poder buscar um jogador que pudesse eventualmente estar disputando a posição com o Jorginho. E eu acho que o Alan é um jogador muito qualificado, um jogador, ele é diferente, que ele não tem a mobilidade do Jorginho, mas é um jogador muito decisivo, um jogador muito inteligente, a bola, ele consegue sustentar a bola, ele acha passes diferentes, ele faz coisas diferentes, tem uma finalização boa, a gente ainda vai ter oportunidade de vê-lo finalizando assim, só que era um jogador que também chegou aqui num processo né, de férias, fim de temporada na Europa, veio para cá. Então a gente teve que ter tranquilidade. Eu fui buscando algumas alternativas. Eu também tinha um número reduzido dos volantes, a gente poderia ter jogado de uma forma um pouquinho diferente. Então a gente foi tentando até para poder experimentar algumas coisas, ver o que poderia funcionar. E do jogo do Sampaio para cá, nesses 2 últimos jogos, o Alan reuniu condições de poder iniciar o jogo. E é o que a gente tem, né, fez para que ele pudesse dar sequência. Jogo passado, por exemplo, o Edinho, que terminou o jogo contra o Vitória aqui, né? Ele saiu já com a perna mais pesada. Aí a gente tem que fazer... A torcida não entende muito esse processo, mas o Edinho lá era arriscado começar o jogo, né? Aí, depois que a gente garantiu que ele, né, vai jogar no máximo meio tempo, mas hoje ele saiu também com a perna um pouco mais pesada. Não foi a alteração que eu gostaria de fazer, né? Mas por precaução nós temos que tomar essas decisões. Não é nada, não tem lesão, não tem nada, mas a gente tem que estar atento a esses sinais, assim, né? Então a gente tem que fazer algumas opções na partida, então... E opções também de iniciar ou não o atleta. Então, quando a gente percebe que o atleta está preparado para iniciar o jogo, né, a gente dá essa sequência. Henderson, boa noite. Parabéns noite. Pela Obrigado. Vitória. A gente sabe que essa janela de transferência está quase na reta final. Uhum. E a gente entende que a Série B é um campeonato longo e, geralmente, nessa segunda metade da competição, quem tem um elenco mais encorpado devido a lesões, devido a suspensões, devido a algumas saídas também, tende a ter peças, ter possibilidades maiores em partidas que você acaba perdendo atletas. O Sport até agora contratou 5 jogadores. Para você ainda cabe mais 1 ou 2 reforços? Você ainda necessita de alguma posição específica para o elenco? Ou, na sua opinião, basta esses 5 atletas, mais esses jogadores que estão voltando de lesão, que já compõem o grupo? Eu acho que o Sport está muito atento a boas possibilidades, entendeu? Vou dar um exemplo, nós estivemos lá treinando contra no CT do Goiás, o Felipe estava lá, tinha acabado, né, de uma possibilidade, conversamos ali e a gente viu, vamos atacar, porque pode ser muito interessante. Porque o que a gente quer não é trazer número de atletas, nós queremos trazer jogadores com características interessantes, jogadores que possam agregar, porque a nossa base já está muito bem estruturada e montada, né? Nós tivemos algumas coisas muito interessantes, que é a questão do Fábio, por exemplo, que é um menino que a gente não contava, talvez não tinha nenhuma expectativa muito com ele. Você vai ver Pedro, que sustentou muito também com a gente. São meninos que, no momento difícil, eles conseguiram dar uma resposta muito positiva, né? E a gente está sempre atento a essas possibilidades, né, da base, de poder sustentar. O que eu sempre falei com vocês, que a gente não adianta ficar aqui achando que nós vamos montar um time de menino, porque não é assim que funciona o futebol. Há muita diferença do que é feito numa competição de Copa São Paulo do que é um campeonato brasileiro de Série A, B, C, D, e campeonato estadual, é muito diferente. Eu costumo falar assim que é o jogo dos adultos e o jogo dos meninos. Então a gente precisa ter paciência nesse processo. Então, se a gente tiver ainda alguma boa oportunidade, pode ser que aconteça, né, Jorge? Mas nós não vamos trazer aqui só por trazer. A gente acha que tem um elenco bem qualificado, com bons nomes, e
E eu acho também que se mexer demais, né, acaba você perdendo um pouquinho da sua essência. Então nós temos que ter a medida certa aí para não montar um outro time na janela, né? Tem um time, de repente nós vamos trazer 15 jogadores e aí a gente perde completamente a nossa base, a nossa estrutura ali. Tá certo, gente? Um abraço, boa noite.